Salve pessoal, vamos falar hoje um pouquinho sobre carreiras em IAM, aqui pela Identity Academy. Para quem não conhece, a Identity Academy é uma empresa que busca disseminar conhecimento em IAM, né, identidade e acesso, através de publicações, artigos, cursos, diversos meios, né, contribuindo com a comunidade. Para quem não me conhece, eu me chamo Davi Albergaria. Hoje eu estou como gestor de identidade e acesso. Tenho experiência aí de quase 10 anos atuando em segurança da informação, e nos últimos anos com um foco muito forte em identidade e acessos, onde pude participar de diversos projetos de implementação de soluções, de reestruturação de equipe, de ambiente, de processos. E estou aqui hoje para contribuir um pouquinho ah, sobre a minha experiência sobre esse assunto, junto com o Igor e com o Anderson. Opa, pessoal, tudo bem? Meu nome é Igor, eu sou aqui um membro contributor da Identity Academy. Minha formação é em ciência da computação, eu sou pós-graduado em segurança ofensiva, eu sou tech lead, tá? De uma grande empresa em um projeto de IAM. Eu tenho trabalhado em grandes projetos de transformação de IAM, de ambientes legados para ambientes modernos, e é isso aí. Fala pessoal, meu nome é o Anderson. Atualmente atuo como gestor de identidades e acesso. Já trabalho com EM há mais de 11 anos. Estou apaixonado pelo tema. Costumo falar que sou um evangelista do tema e gosto muito de falar sobre identidades e acesso. Sou formado em administração de empresas, especialização em segurança da informação e já participei de diversos projetos de implementações de soluções de IAM, Data Providers, cofres de senha, sistemas de governança e acesso, entre outros. Sou aí também um contributor, aí, um membro contribuidor aí do Identity Academy. E é isso aí. Então, pessoal, para começar aqui hoje, esse tema aí de carreira em AM, vamos começar com blocos de perguntas, né, onde a gente vai trazer algumas visões dentro de carreiras de identidades e acessos, com algumas relevâncias da gente entender um pouquinho melhor como que funciona a gestão de identidades e acessos, o que é identidades e acessos. E a primeira pergunta vai para o Davi. Na tua visão, Davi, o que é gestão de identidades e acessos e quais suas importâncias para as empresas? Boa pergunta, Wandy. Quando a gente fala de identidade e acesso, primeiro, identidade, o que é que seria, né? Pensa, se eu tenho hoje um RG, tenho um passaporte, aquilo representa a uma pessoa, né? Então, a identidade é justamente a representação de alguma pessoa, de algum usuário dentro de uma organização, né? E o acesso é justamente o que é que ele vai estar acessando algum sistema especificamente. Então, essa disciplina faz a gestão da identidade da pessoa sendo representada e os acessos atrelados a essa identidade, né? E por que esse tema é tão relevante e tem se tornado cada vez mais importante nas organizações? Primeiro, porque a gente percebe que em vários relatórios de segurança, como por exemplo da CrowdStrike deste ano, e também do Instituto de Identidade do ano passado, diz que 80% dos ataques está relacionado a credenciais vazadas, credenciais com problemas de credenciais, né? Então, fica muito evidente para o board executivo das empresas, dos investidores, que há uma relevância muito grande nessa disciplina. Por conta disso, também, a gente percebe um aumento cada vez maior em auditorias, em regulamentos, frameworks, falando sobre esse tema de identidade e acesso. Então, Davi, para complementar aí né, o seu comentário sobre identidade e acessos, muitas pessoas entendem como acessos humanos, tá? E existe uma grande preocupação hoje que tem aumentado muito os ataques em relação a APIs, né? Que são mecanismos de fazer integração entre sistemas, tá? Então, são usadas credenciais não humanas, tá? Usuários não humanos. Esses usuários não humanos, geralmente, eles têm privilégios altos para executar essa sincronização, essa troca de informação entre esses sistemas, tá? Então, existe uma preocupação muito grande e aproximadamente 400% de aumento nos ataques aí, e API, né, nos últimos tempos aí. Então, eu acho que é muito importante também a gente ficar de olho, não só na parte humana, né, nas credenciais de usuários humanos, também nas credenciais privilegiadas de sistemas, né, que a gente chama de não humanos, né, de serviços também, que uma delas é a API, né, credenciais para a API. Então, eu acho que muito importante a gente salientar isso também, tá? Perfeito, muito bom. E complementando também, né? A gente vê acontecer, ouviu muito falar em ransomware nos últimos tempos, se ouve muito falar nesse termo, né?
e numa pesquisa realizada pela Sophos, The State of Ransomware, se ouviu falar que, falando com quase 70% das empresas ouvidas numa pesquisa internacional, todas as empresas sofreram ataques de ransomware. Então, crimes digitais, no quais hackers sequestram dados e sistemas de companhias e órgãos públicos. Então, se ouve muito falar nisso, né? E a identidade sempre é um ponto, é um gatilho, né? É uma forma de chegar a esse ataque de ransomware dentro da empresa, de conseguir entrar dentro do ambiente, né? E lá dentro colocar esse ransomware lá dentro para poder fazer os pedidos de dinheiro ou de outras formas de moedas, né? Moedas digitais que se falam muito hoje, para conseguir ter retorno da companhia ali, conseguir roubar dados da empresa. Bom, pessoal, seguindo aqui o nosso papo, tem uma pergunta agora aqui para o Igor. Igor, quais são os desafios diários de um profissional de AM? Cara, existem muitos desafios, tá? Eu posso resumir aqui em dois, tá? Que são os maiores, assim, na minha visão. Eu posso passar dois aqui, mas só para vocês saberem, se vocês tiverem muitas dificuldades com IAM, a gente tem cursos aí, a gente já tem um curso, na verdade, né, de IAM já feito aqui pela Identity Academy. Então, aqui, ó, a nossa logo aqui. Se você precisar aí, o link vai estar na descrição, tá? Para vocês olharem a descrição do curso. Eu acho que vale bastante a pena. Inclusive, é um curso conceitual, mas tem alguns fluxogramas, coisas que já prepara um pouco para a prática. Então, eu já vou começar no primeiro desafio, né, já que eu estou falando de curso, é a quantidade de conteúdo que a gente não tem no mercado, tá? Tanto no mercado internacional como no mercado nacional, né? O mercado internacional, geralmente, os cursos, eles aparecem primeiro, né? E eles são em inglês, então a gente tem um problema com a língua também. Se você não está afiado no inglês, se você não está estudando inglês, você vai ter uma grande dificuldade para saber das tecnologias mais recentes, das informações mais recentes, dos relatórios mais recentes. Então, você vai ter que estar traduzindo e isso demora um pouco, tá? Então, na minha visão, as duas maiores barreiras, tá? É a quantidade de material de estudo que não tem, tá? O que tem em português está começando a aflorar agora no mercado aqui do Brasil, e o que tem em inglês eu acho ainda que é um pouco pobre, tá? Para a disciplina, que é bem difícil e bem importante, né? Para as organizações, tá? Então, essa visão que eu tenho em relação à dificuldade e desafios diários aí de um profissional da área de AM para quem quer entrar também, né? De forma complementar, eu vejo que há um desafio, não só em IAM, mas em segurança da informação de modo geral, e talvez também em tecnologia, que é acompanhar as tendências de mercado, novas tecnologias que sempre vêm surgindo, mas, em especial, quando a gente fala de segurança da informação e IAM, é muito dinâmico, porque cada dia mais tem novos tipos de ataque, novas possibilidades, né? E novas tecnologias vão surgindo para conter esses problemas, né? Para tentar amenizar a situação, né? Ter novos controles. E é preciso estar acompanhando o mercado. Então, também é um desafio que o profissional precisa estar atento, para estar atento ao mercado, às novas tecnologias, novas tendências, novos modelos e assim por diante. E a segurança em si também eu vejo como um desafio, né? É realmente desafiador proteger uma credencial privilegiada, por exemplo. É desafiador você implementar um controle muito bem aplicado no ambiente para gerenciar, por exemplo, todo o ciclo da identidade e do acesso, né? Aqui falando de forma muito breve, mas quando a gente pensa em todo o cenário, é algo complexo. Então, é desafiador você lidar com essa disciplina em uma grande empresa. Mas, com as tecnologias, processos e conhecimento que nós temos hoje, é possível aplicar diversas formas e meios de aplicar esses controles adequadamente. E complementando, né, a gente vê que a própria segurança, como o Davi citou ali no começo, é algo que ainda está se enraizando nas empresas, né? Hoje já se fala mais com a quantidade de ataques que a gente falou brevemente ali, da quantidade de percentuais, né, grandes percentuais de ataques nas empresas. A segurança ganhou uma visibilidade, né, com esses ataques, o ransomware, muito famoso, mas diversos ataques já aconteceram. Não se ouvia tanto falar antigamente de quantidade de empresas sendo atacados e tendo seus dados roubados, né? E hoje isso aumentou muito. Então, a segurança também se estabelecendo, a gente vê esse crescimento de identidades e acessos dentro das empresas, a importância, né? Tem o termo clássico ali, né? Identidade é o novo perímetro, né?
Então, se ouve falar muito nisso agora dentro do mercado, onde identidades fica mais próximo, né, está dentro de cibersegurança, né, se torna fundamental para estratégias de cibersegurança dentro da empresa. Então, o profissional de AM, ele precisa estar bem antenado, não somente naquilo que ele está se desenvolvendo, onde a gente tem pouco material, mas também sendo parte, né, de conhecer as tecnologias de cibersegurança, que são diversos parceiros, fornecedores, e conhecer esses novos desafios, esses novos produtos, e acompanhar essa quantidade de ataques que vem acontecendo, e entendendo como que, dentro dessa visão dele, aonde ele ataca, né? Se ele vai olhar para o lado ali da identidade, ao mesmo tempo conhecer de segurança. Então, é algo bem casado. Então, eu acho que soma bem nessa questão trazida aí pelo Igor, tanto pelo Davi, que se complementam para formar um profissional de AM. Leva um tempo e tem um caminho aí de estudos a ser feito, e contem com o Ident Academy para chegar lá. Eu tenho aqui uma pergunta que é em relação às habilidades técnicas necessárias para a carreira de AM. E aí, Anderson, acho que você pode responder essa. O que é que você enxerga de habilidades necessárias para essa carreira? Eu acho que a gente divide geralmente, né? Se fala muito dentro da empresa em hard skills e soft skills, né? Eu vou falar um pouquinho de hard skills e depois vou passar para o Igor aí falar um pouquinho dos soft skills, né? Então, a gente já falou aqui, né, conectando a perguntas anteriores um pouco daquilo que é preciso para um profissional de AM, e isso se divide muito bem entre hard skills e soft skills. Num olhar de hard skills, também que a gente comentou, conhecimento de segurança da informação é um ponto inicial muito importante para conhecer todas as variáveis, o que pode impactar, qual é a conexão da área de identidade com outras estruturas, né? Ali a gente sabe muito próximo a Cloud Security, a times de SOC, Blue Team, Red Team, entre outros, né? Muitas áreas de conectividade, governança, né? De segurança em geral. A gente sabe que principalmente, né, o conhecimento em AM, protocolos de autenticação, protocolos de autorização, o famoso SSO, né, Single Sign-On, MFA, Multi-Factor Authentication, né, governança de acessos, onde a gente está ouvindo muito falar ultimamente no mercado sobre o IGA, né? A gente ouviu o IGA, que é a governança de acessos. E aí, entre diversos outros, né? Conhecimento de sistemas de gerenciamento de identidade e seus protocolos, política de acesso e controle de privilégios, termos de mercado aí que a gente ouve muito falar, né? O Zero Trust, privilégio mínimo, automações, né? O famoso RPA, a gente ouve falar muito também, partes de auditoria e monitoramento, gestão de riscos e conformidades, né, que se soma muito a soft skills também, resolução de problemas técnicos e habilidades em programação, né? Se eu vejo muito hoje acontecer nas empresas que trabalhei, conversando com colegas de profissão, esse aumento da parte de ter alguém com habilidades de programação dentro do time que possa ajudar, principalmente nessas partes de automação, né? Que houve muito RPA, né, que tem algumas soluções específicas para isso, mas também de coisas criadas dentro de casa, de formas de automatizar, de conectar ali com ferramentas com identity providers, com IGA, fazer alguma coisa dentro de casa para trazer mais facilidade para o negócio. Então, se ouve muito falar em ter desenvolvedores mesmo, programadores, né, dentro do time para apoiar. Então, Igor, traz um pouquinho aí relacionado a soft skills, o que tu enxerga que apoia os profissionais de AM a conseguir também se desenvolver e ter uma carreira dentro de AM. Então, Vandy, os soft skills são habilidades que muitos profissionais não se preocupam, tá? Então, existem até cursos de comunicação, curso de gestão, curso de oratória, e para auxiliar o profissional, né, a se comunicar dentro das empresas, das organizações. Isso é muito importante porque o conhecimento técnico ele vai te dar a base para você estar usando as ferramentas, para você estar protegendo a empresa. Tá? Mas se você quer uma informação muito importante, se você quer convencer os seus colegas de um problema que está ocorrendo, se você quer convencer o seu gestor para implementar uma nova solução, você precisa ter uma boa comunicação, você precisa saber passar realmente o que é necessário, no tempo necessário, tá? Então, você precisa também entender a gestão do tempo, você precisa entender
um pouco como é ser líder, para você começar a crescer na sua carreira. Então, o soft skill é muito importante no seu crescimento profissional também. Tá? Então, o soft skill você vai adquirindo com o tempo também dentro da empresa. Tem pessoas, tem profissionais que eles já vêm com essas habilidades, tá? No decorrer da vida, cada um tem seu lado profissional, tem seus aprendizados de vida, e ele tem alguns profissionais que eles já trazem isso para dentro da empresa, tá? E tem outros que realmente precisam desenvolver, né? Não que o que já tem esses skills eles não possam desenvolver, mas os que não se sentem à vontade em falar em público, em estar conversando com o seu gestor, eles precisam desenvolver. Existem cursos para isso, e isso aumenta a possibilidade do crescimento profissional dentro da empresa, de promoções, de você assumir gestões, enfim. Então, o soft skill ele é muito importante, né? Para você estar se comunicando em grupo, para você estar melhorando ali o trabalho, sua parte profissional dentro da empresa para a equipe inteira, tá? Então, o soft skill é uma coisa muito importante, pessoal. É um complemento aqui, Igor, acho que é bem interessante. Eu destaco talvez três soft skills que eu acho muito relevante dentro de IAM, que é o pensamento criativo. Eu vou explicar um pouquinho por quê, eu separei esses, né? O pensamento criativo, a comunicação e também a resolução de conflitos, né? Porque quando a gente para pensar em IAM, normalmente é um time que entra em muito conflito, porque está diretamente ligado com o usuário. O usuário quer acessar as coisas com rapidez e a gente quer garantir a segurança, né? Então, como garantir a segurança de forma fluida, né? De forma rápida para que atenda, de fato, o usuário. Então, para que isso aconteça, a gente tem que trabalhar a comunicação, não só a oratória em si, mas sim a habilidade de comunicar tudo que é feito. Então, se vai fazer alguma alteração no ambiente que vai afetar o usuário, comunique. Vai fazer alguma mudança em um sistema, comunique. Comunicação é muito importante nesse sentido. O pensamento criativo é um que também eu acho muito interessante, porque às vezes a gente pensa muito em automatizar as coisas, quando fala de identidade e acesso. E às vezes a gente não tem algo padrão para ser feito, um sistema que vai resolver, vai ser a bala de prata que vai resolver tudo. O IGA ele vai nos ajudar, como está sendo bem falado comumente no mercado, mas ele não resolve todos os problemas. Então, é necessário muitas vezes pensar fora da caixinha mesmo, em integrações via API, comunicando um serviço de mensageria com alguma outra coisa, né? E assim fazer acontecer realmente uma ideia fora da caixa. E a resolução de conflitos, né? Porque, como eu trouxe o exemplo, né, o usuário quer sempre o acesso rápido. E às vezes você precisa colocar o pé no freio para fazer uma análise mais aprofundada e você precisa realmente convencer ele que aquilo é necessário, precisa resolver um conflito. Então, ter esse poder de negociação é muito importante. E coloca um item adicional aqui, mais pensando a nível de gestão, né? Que é a dificuldade, muitas vezes, o desafio em convencer o board executivo no investimento alto em ferramentas de IGA, SSO, um PAN da vida, que são ferramentas caras, né? Então, a gente tem que convencer o board executivo. Então, como é que a gente faz isso? Não vou, obviamente, exaurir aqui, mas trazendo os pontos principais, eu digo que fazer um cálculo de retorno sobre o investimento é um bom caminho. Então, a gente tem que olhar, de fato, para a identidade e acesso como investimento e um meio de evitar perdas futuras. Então, esse é um ponto importante que eu acrescento aqui no soft skill quando a gente fala a nível de gestão ou a nível de projetos mesmo, que você precisa convencer alguém para investir naquele projeto para trazer uma maior segurança para o ambiente corporativo. Então, Davi, a gente tem uma pergunta muito importante aqui, né? Seguindo a parte da carreira aqui do profissional de AM, né? O que você acha? Quais são os possíveis caminhos de carreira dentro do AM? Bom, quando a gente para pensar em carreira de AM, acho que é importante a gente ter uma visão macro de estrutura de time de AM, né? E quando a gente para pensar a estrutura do time de AM, é muito comum a gente ter ali uma estrutura talvez voltada para produto, né? Mas ou uma estrutura muito voltada de forma mais ampla. Essa estrutura mais ampla, ela vai observar tanto a operação de AM, ou seja, o atendimento ao usuário, dia a dia, gestão de mudança. Teremos ali também uma opção de arquitetura de IAM, automação de IAM, governança de IAM e desenvolvimento de IAM, né? Então, assim, são muitas opções dentro de uma única disciplina. Quando a gente fala da operação, está muito voltado ali à pessoa que normalmente está começando na carreira de IAM para atender o usuário, atender o dia a dia, vai aprender todo o ambiente, então normalmente é a porta de entrada. Quando a gente fala de arquitetura, a gente está falando normalmente da equipe ali, do profissional que vai atuar fazendo a implementação de soluções, de projetos de IAM, administrando essas ferramentas.
Temos também o desenvolvedor dentro do time de IAM, né, que vai apoiar esse time, vai apoiar a arquitetura desenvolvendo conectores, integrações, automações. E já é uma pergunta que certamente algumas pessoas podem se fazer: qual linguagem, né? Não vai ter uma linguagem padrão, mas uma linguagem que é muito comum é o Java. Muitos grandes sistemas utilizam o Java ou Python, mas o Java ainda é mais comum para criar conectores. Então, para quem quer desenvolver na área de AM, é uma recomendação que eu faço é estudar um pouco sobre a linguagem Java. E tem também ali a parte de governança de AM, que é uma parte muito importante, que diz respeito ali a pensar um pouquinho sobre políticas, processos, matrizes de segregação de função. Então, de fato, ali vai fazer a governança para dar as diretrizes para todo o time de AM. Então, tudo isso compõe essa disciplina. Então, são muitas opções para um profissional de uma única disciplina. E tem também a parte de gestão, né? Obviamente, com o decorrer do tempo, a gestão dentro de AM ela vai se fortalecendo. A gente percebe hoje uma tendência no mercado de cada vez mais ter líderes específicos para IAM, gestores, diretores de IAM. Então, é muito importante para que essa pessoa-chave faça o intermédio entre o objetivo estratégico, pegar a visão estratégica, transformar no plano tático e assim, junto com os leads, no plano operacional para ser executado. Mas aqui eu já aproveito e faço uma outra pergunta para o Anderson, né? Pensando nesse caminho de carreira, né? Quais treinamentos, cursos para evolução profissional de uma pessoa que quer entrar em AIM, ela precisa realizar ou fazer? Perfeito. Para não perder a deixa, Date Academy, pessoal. Aqui a gente está se preparando para trazer muitos treinamentos aí para vocês. Mas o mercado em si, quando a gente olha para o mercado, Davi, é muito voltado a ferramentas que são utilizadas dentro da empresa. Isso é uma boa forma, né? Então, quando você estiver dentro da sua organização, conhecer quais são as ferramentas, né, dentro da arquitetura de identidades que a sua empresa está adotando, quais que são utilizadas e procurar fazer treinamentos específicos para conhecer. Vai dentro disso ter muito voltado também a teoria, conhecer aquele produto, mas também voltado à parte técnica, né? A implementação, a parte de integrações. Quando você fala ali também da parte de desenvolvimento, né? Algumas ferramentas vão ter treinamentos específicos para desenvolvedores, né? Então vai ter aquele treinamento específico para o integrador, como fazer a gestão, mas também um treinamento ali de como fazer integrações, como fazer melhor uso, como você falou, né? Dentro daquela solução, qual a linguagem que é mais utilizada, por onde você vai. Vai ter também documentações muito amplas dentro das empresas, principalmente quando a gente fala de APIs, né? Então, geralmente, soluções grandes hoje já vêm com seu site, né? Com a parte, com tudo de APIs, como se conectar, o que é conectável, né? Como fazer chamadas ali, né? De GET, de PUT e afins ali dentro de produtos para fazer essas integrações. E aí a gente pode estar diversas ferramentas, né? Acho que como hoje o foco não é voltado a ferramentas, eu diria que dependendo de como for a tua arquitetura dentro da empresa, estudar aquela solução e ver o que está disponível, além de treinamentos, como a gente falou aqui, né? Treinamentos tanto teóricos para conhecer quais são as práticas de arquitetura, de desenho, de premissas de identidades para dentro de uma empresa, quanto também a evolução técnica, né? Quando a gente falou ali mais de autenticação, autorização, single sign-on, protocolo de provisionamento, skin, entre outros que são termos mais da nossa sopa de letrinhas, como a gente trouxe já em alguns artigos, de IAM, né? Como tem para diversas áreas de tecnologia, e a IAM também tem sua sopa de letrinhas, e ela é bem diversa, e acho que é importante entender inicialmente teórico o que ela é, e depois na prática, como que eu implemento isso aqui na prática. Para cada ferramenta, vão ser similares, mas cada ferramenta vai trazer a sua forma de fazer, a sua a tela onde vai ser feito lá, né? Vai ser diferente um pouquinho, pode confundir. Então, acho que eu iria por esse caminho quando eu falo de treinamentos. Ter esse olhar voltado à teoria e para a prática também direto ali dentro das soluções. Vamos agora aqui para o fechamento, né? E aí eu queria fazer uma pergunta aqui para o Igor e também já para o Anderson. O que é que vocês enxergam aí como tendência para o mercado de AM, para esse mundo que nós temos aqui? Então, Davi, o IAM, como a gente tem falado muito aqui, né, nesse bate-papo, é uma disciplina que vem crescendo muito, tá?
por conta das invasões. A credencial é uma das principais, um dos principais meios, né, para se ganhar privilégio dentro de uma organização, dentro de um serviço, dentro de um sistema. Então, como o home office, depois da pandemia, cresceu muito, muitas pessoas foram para casa, tá usando sua própria rede de internet para acessar os ativos das empresas. Então, é obrigatório, é necessário criar novas ferramentas, né, para tanto facilitar o dia a dia da organização e dos funcionários e também para proteger, tá? Então, a gente tem algumas tendências, né, que a gente entende que são as principais aqui que a gente vai tentar trazer aqui para comentar com vocês, né? Que uma delas é a autenticação contínua, né? E multifator avançado. Então, a partir do momento que você já está autenticado em um serviço ou um SSO da empresa, esse SSO, vou ser bem simples aqui, né? Não vamos ser muito técnico, né? Para sumarizar, ele fica verificando, tá? Se você está autenticado, ele fica verificando a sua autenticação, se está ok, se está dentro do padrão, se está acessando alguma coisa que é indevida ou não. Então, existe esse método, né? Essa parte de ficar monitorando a autenticação, usando o multifator avançado, né? Que hoje a gente consegue fazer biometria com multifator. Por exemplo, eu digito minha credencial em um serviço, ele vai me pedir, por exemplo, minha biometria digital no meu celular, tá? Ele vai analisar o meu comportamento, é, que horas eu estou acessando, enfim. Então, existe essa preocupação, né, da autenticação. E aí a gente já vai também, um tema que muito a ver do que eu falei aqui, de o pessoal tá indo para casa durante a pandemia, fazendo muito home office, que é o Zero Trust e arquitetura de confiança zero. A partir do momento que você vai para casa, você usa a sua própria rede. A empresa ela não pode confiar na sua rede, ela vai lhe pedir para você fazer um VPN, ela vai pedir para você autenticar. Quando você for fazer uma conexão via VPN para a empresa, ela vai pedir para você autenticar, vai pedir um multifator. Quando você for acessar um sistema, ela vai te pedir novamente, ela pode te pedir novamente um outro multifator, ou então, quando você vai solicitar um acesso, ela vai rolar lá uma situação de combinação tóxica, que ela vai entender se o acesso que você já tem não vai conflitar interesse com o acesso que você está pedindo. Então, a empresa ela não confia, as organizações elas não confiam, elas não podem confiar mais até no próprio funcionário, porque ele tem algum funcionário que pode estar mal intencionado, ou então ele pode ter a credencial dele vazada e o estrago pode ser grande dependendo do privilégio que ele tenha, tá? E para melhorar, né, esses serviços, a gente tem o IAM como serviço, né? Que é o IDaaS aí. Então, por exemplo, como é que a gente vai fazer todo esse controle? Né? Como é que a gente vai permitir que o usuário vá para casa e os ativos da empresa continuem suportando essas conexões? Né? Como é que a gente vai mover esses ativos para a nuvem? Tá? Então, os fabricantes, os players de IAM, eles acabam entendendo que isso é uma tendência e acaba desenvolvendo soluções em nuvem de IAM, né? Então, hoje você consegue ter produtos em nuvem de IAM, tá? Então, ao invés de você subir uma IGA, um IDM, um SSO dentro da sua empresa e subir várias máquinas virtuais, liberar muitos recursos, você já tem isso pronto na nuvem, é só você parametrizar para os controles da sua empresa, né, para a governança que a sua empresa está lhe pedindo. Então, essa é uma grande tendência também, o IAM como serviço, tá? É uma coisa nova e que garante aí essa ida para casa, esse movimento home office, a segurança que a gente precisa hoje em dia, tá? Então, eu não sei se o Vande quer completar aí. Vande, você quer completar aí ou alguma coisa? Fica à vontade, cara. Não, perfeito. Eu acho que dentro disso, né, olhando essa identidade como um serviço, essa parte ali que você falou muito bem do Zero Trust, do aumento da multifator avançado, né, que vai estar ali no comportamento, o famoso EBA lá, né, o behavior do usuário. Isso se complementa também com algo que vem se falando muito e cresceu muito, que é a privacidade dos usuários. Como que eu garanto que os dados que trafegam dentro da minha empresa, eles estão sendo bem guardados? Hoje as pessoas se importam mais com isso, né? A gente tem muito, a gente vê muito fora, né? Fora do Brasil,
para uma pessoa passar um dado dela, né? Aqui para a gente o CPF, um RG, lá fora é muito difícil. As pessoas não costumam pedir. Aqui, qualquer farmácia que você vai, tu tá gritando o teu CPF para todo mundo ouvir. É um padrão de comportamento que vem mudando. Muitas pessoas já não vêm informando mais, perguntam, questionam por que você quer o meu CPF. E esse é um padrão legal de ver. Isso veio muito enraizado agora também com a LGPD, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, que vem se falando muito. A gente já tem a GDPR lá fora também, entre outras. Então, essa parte de consentimento do usuário é muito importante. É uma tendência, né? É algo que vem acontecendo, a gente vê dentro das pessoas, as pessoas se preocupando mais com isso do que antigamente. A gente também fala muito, a gente citou aqui, né, a parte de análise de comportamento do usuário, né? Isso, quando a gente fala de comportamento, a gente vem muito também voltado à inteligência artificial, que vem se falando muito também. A gente ouve muito falar agora do tal do chat GPT, né, das inteligências artificiais, do uso dela, de como isso vai mudar a nossa forma de agir e de entender as coisas como sociedade ali, né? Como vai usar isso a favor, né? Então já tem umas discussões de como isso é perigoso, mas como que a gente faz para regularizar isso, né? Grandes nomes aí de mercado vem falando muito sobre isso, como eu regularizo para que isso seja bom e não seja que nem nos filmes que a gente vê lá o Tron, né? Que a gente sabe como aconteceu, do famoso lá também antigo Sarah Connor, né? Então a gente sabe como é que funciona. Então, isso voltado a também comportamentos de usuário, detecção de anomalias, o comportamento, como tu já citou ali, né? E como que a gente faz através ali de não confiar, confiança zero, né? O que que eu garanto, como que eu analiso isso para conhecer o meu usuário, né? Isso eu acho que vai crescer muito e o profissional de identidades vai estar no centro dessa conversa, ali junto com as demais áreas de segurança da informação, debatendo. E com isso eu também pergunto, Davi, o que que tu enxerga mais ali complementaria essas tendências aí do futuro, fora esses itens iniciais que já debatemos aqui? Boa, Mondi. É legal que você foi falando, eu fui tendo aqui algumas ideias, né? E eu percebo que existe um movimento bem interessante de cada vez mais ter uma preocupação com segurança, mas não só a segurança e privacidade, como você me falou, mas não só pensando na segurança em si, mas também pensando na segurança sem atrito, né? É algo que vem surgindo, né? Então, está sendo muito comum hoje a gente buscar meios de garantir a segurança com pouco atrito com o usuário, com pouco atrito com o cliente. Então, quando a gente fala, por exemplo, de tecnologias como o CIAM, como é que eu posso garantir que o meu cliente acesse plataformas sem atrito, né? E garantindo a segurança. Então, esse tema também acho que é a tendência que está surgindo, né? E eu percebo também uma tendência forte em relação à convergência de IAM dentro de resposta a incidentes, a search, a cybersecurity, né? Então, quando a gente para pensar ali o quanto o IAM pode contribuir para a resolução de incidentes, para prevenir incidentes, né? Atuar ali de forma preventiva. Novas tecnologias vêm surgindo, como o ITDR, que começa a coletar logs de vários locais para responder automaticamente. Então, a gente começa a perceber uma convergência de IAM integrando cada vez mais com ali a resposta a incidente automatizada. O outro item que eu separei aqui, bem interessante, é em relação à orquestração, à automação, cada vez mais comum, né? Nós temos várias tecnologias, a gente já falou que tem sido comum também o uso de desenvolvedores para apoiar nessas automações, mas existe uma forte tendência das tecnologias atuais prover meios low code, ou seja, você desenvolver fluxos, workflows para fazer automação sem necessidade de desenvolver, sem necessidade de realmente codificar, né? Então, normalmente, através de um card, através de um fluxo ali visual, você faz uma automação. Isso também é uma tendência que eu tenho percebido. E o último item que eu separei para falar aqui de tendências é em relação a identidades descentralizadas. De forma bem geral aqui, basicamente o poder, a identidade fica sobre a custódia da própria pessoa, e não mais sobre a custódia de uma empresa, de um provedor, mas a pessoa ela vai ter identidade para ser usada em vários destinos diferentes. E para isso, muitas tecnologias podem apoiar, e a principal delas que eu vejo é o blockchain, para fazer a validação da identidade, garantir a integridade, mas é um assunto bem complexo, que é mais falando de fato, a tendência que eu enxergo que isso provavelmente vai acontecer nos próximos anos aí, nas organizações, na sociedade de modo geral. Não, muito legal. Eu acho que é isso mesmo.
Tem muita coisa acontecendo, né, pessoal? E até para a gente encerrar aqui nosso papo, como a gente falou, não se alongar mais, já falamos bastante aqui. Acho que seria legal trazer uma conclusão aí, Igor. Gostaria que tu trouxesse um pouquinho da tua conclusão, fechando aqui todo esse tema, tudo que a gente já falou. O que que tu traria de complemento assim para aquela pessoa que está pensando hoje em ser um profissional de identidade ou já é um profissional de identidade e quer evoluir na carreira, dar um salto na carreira, dar os próximos passos, ou aquela pessoa que está começando ali, né, terminando a sua formação e começando uma faculdade ou pensando em estudar sobre identidades, o que que você diria para essa pessoa? O que que você falaria aí? O que que você acha desse mercado e como é que ele está hoje? A gente fala muito em mercado aquecido, então eu queria te ouvir um pouquinho aí também. O que que tu pensa sobre isso? Wandy, como a gente falou aqui agora há pouco, né? Existem, dentro do campo do EAM, existem algumas áreas, né? Mas, para ser bem genérico, abrangente aqui, para quem está começando, quem quer vir e às vezes não sabe exatamente qual a área do IAM ele quer seguir, é muito importante, é uma coisa muito importante, aprender segurança da informação, tá? Se você consegue entender segurança da informação, você consegue ter uma ótima base para entrar no mundo de identidade de acesso. Uma coisa muito importante também, uma coisa muito importante, aprender sobre governança, tá? É uma coisa muito importante para a empresa e ela traz uma grande visão para a área de identidade de acesso, tá? Compliance, governança, essa parte toda de política. Então, você consegue aprender muita coisa para a parte de identidade de acesso e como a gente havia falado também o inglês, tá? Se você tem um inglês bom, você consegue sair na frente, tá? Aí, muitas empresas elas estão olhando para a fluência no inglês para estar contratando. Inclusive, empresas de fora têm feito propostas, tá? Para muitos profissionais da área de AM, proposta muito, muito boa. E eu já tive colegas, tá? Até trabalhando no Brasil e ganhando em moeda estrangeira, tá? Então, mudando realmente o patamar de vida, enfim. Então, resumindo, eu acho muito importante entender de segurança, entender um pouco de compliance e governança e saber um pouco do inglês, tá? E para finalizar, se vocês querem entrar na área acadêmica, eu sugiro que vocês comecem estudando por segurança da informação ou ciência da computação, que o ciência da computação vai abranger toda a parte de computação mesmo, tá? Você vai ver várias áreas. E segurança da informação, se você quer ter mais velocidade, se você quer entrar logo no mercado de trabalho, é um curso menor que garante aí você em 2 anos e meio estar com diploma para entrar no mercado de trabalho, tá? Então, é um caminho também, e o caminho mais rápido de todos, pessoal, é vocês estudarem para certificações de mercado conhecidas, tipo Azure, AWS, o próprio SailPoint que está chegando forte. Tem muita demanda de SailPoint. Se você tem uma certificação SailPoint, você provavelmente vai conseguir um emprego legal. Então, esse seria o meio mais rápido, tá? Certificação. Então, tudo que eu falei aqui é estudar. Então, se você não estuda, você não consegue. Então, de alguma forma, você vai ter que estudar, tá? Então, sempre, constante, porque ele muda muito rápido a nossa disciplina de AM. Tá bom, Não, Vandir? acho que perfeito aí, te complementando antes de passar a bola aí para o Davi encerrar para a gente. Tu trouxe pontos importantes da moeda estrangeira, né? Também venho refletindo bastante sobre isso. A gente falou aqui muito sobre o inglês, né? A importância não só do inglês, da língua, né? Para outros. Já tem demandas em mandarim, já ouvi falar. A gente ouve falar em outras demandas de língua que são bem mais complexas para a gente, mas o inglês como uma língua quase nativa, né? Que é quase exigência vem trazendo muitas oportunidades de identidade. E como o Davi citou ali, hoje o mercado brasileiro tu não vê tantas diretorias de identidades, mas quando tu olha para fora do mercado, já tem uma estrutura maior, mais robusta, e você que às vezes busca essas oportunidades de crescimento, que já está ali. A gente aqui está falando tanto do começo da carreira como alguém já, sei lá, um gerente sênior que quer ir para um próximo passo de diretoria, um conselho, né, de administração, de ter papel ali dentro de um conselho com esse tema crítico de identidade, esses pontos são fundamentais. Você resumiu tudo em estudo, 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 né? Então, a gente aqui também como proposta de uma academia de identidade, né, de preparar, é exatamente isso, desde do modelo do teórico ao prático, né, que é muito importante,
isso é algo que vai ficar muito na carreira de segurança, né? Se ouve muito de um mercado muito grande para segurança da informação, se fala em salários astronômicos aí, que nem sempre vai ser a realidade, então não pode tomar isso como uma realidade, mas sim de um mercado que existe, que tem um déficit de profissionais, mas que exige estudo, conhecimento e comprometimento. Os hard e soft skills que já falamos aqui vão trazer uma carreira, mas vou passar para o Davi para ele fazer a finalização aqui do nosso papo hoje. Então, Davi, complementa aí e finaliza para a gente, na sua visão, o que complementa esse tema aí de carreira. Eu queria trazer um ponto bem interessante que o Igor comentou, né, sobre a faculdade, certificações. Às vezes são opiniões muito particulares, né? Mas eu vejo que é importante várias etapas na vida do aluno, de quem está aprendendo, quem está iniciando, né? Então, a faculdade, tem pessoas que pensam hoje, não preciso fazer faculdade, só vou fazer certificação, só vou fazer um curso. Eu, particularmente, não concordo, né? Não foi nem o que o trouxe, mas estou reforçando exatamente o que ele trouxe, que é importante, de fato, a graduação. Eu enxergo a graduação como uma base, ali, a cama que é feita para ter os fundamentos necessários para você se aprofundar. Então, eu sou um defensor de a pessoa realmente fazendo uma graduação, ainda que seja, de fato, ali de 2 anos, acho que dá um fundamento muito importante. Certificações, tem pessoa que reclama muito de certificação, que é só o certificado em si, mas traz conhecimento. Eu, particularmente, já fiz diversas certificações e pude aprender muito. Então, assim, vários meios nós temos para aprender. Graduação, certificações, cursos, tudo vai agregar, né? Então é importante você não ter só um olhar para uma única coisa, mas você buscar aprender. No final, aquilo vai te trazer o conhecimento necessário para você ter uma oportunidade e ter experiências, né? E aí eu deixo aqui já também um comentário que é pedindo feedbacks para vocês, se vocês tiverem algo a acrescentar, pode estar nos trazendo, mandando aqui o contato para a gente. Qualquer comentário, acho que é super bem-vindo. E agradeço esse momento que a gente teve aqui. E é isso, pessoal. Foi muito bom aqui ter esse papo. Esperamos trazer mais novidades para vocês em breve.